Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda neste momento de reflexão, onde Nossa Senhora vai nos direcionando a um caminho novo, um caminho da paz, um caminho dessa paz e que nos traz ao coração e que não é mais tirada do nosso coração. Que a gente viva essa paz e essa paz nos traz felicidade. Nesse mundo perverso que estamos vivendo, nesse mundo de ódio, de trevas, a gente vai sendo purificado pela palavra e pela intercessora Virgem Maria. Ela vai nos guiando e nos mostrando o caminho. Vamos invocar a Trindade para melhor então a gente fazer esse momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos também o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nossos filhos, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Eu quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, né? Você que está orando conosco, você que está, né, vivendo esse momento com Nossa Senhora, você que está se deixando se entregar pelo Espírito Santo, se dócil ao Espírito Santo. E assim a gente vai sempre agradecendo as pessoas, agradecendo ao Espírito Santo por acontecer essa luz na sua vida, por acontecer essa conversão na sua vida, na vida da sua família, da sua comunidade e por quem você ora. A luz permanecerá e viverá e jamais será apagada. Dongo, Itália, 1º de janeiro de 1986. Festa de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Rainha da Paz, olhai hoje para a vossa Mãe Celeste, é a festa da minha divina maternidade. É também o primeiro dia do novo ano, no qual a Igreja vos convida a rezar para obter o grande dom da paz. Sou a Rainha da Paz. No dia de Natal, dei-vos aquele que é vossa paz, o meu Filho Jesus. Jesus vos levou a paz com Deus e abriu-vos assim o caminho da vossa salvação e da verdadeira felicidade. Jesus vos levou a paz com vós mesmos e abriu-vos assim o caminho para a paz do coração. Esta só pode nascer vivendo na graça divina, que Ele vos alcançou com o seu nascimento entre vós, com a sua vida e com a sua sangrenta imolação na cruz. Se viverdes na graça de Deus, viveis na paz do coração. O egoísmo, o ódio, a impureza, qualquer pecado tira-vos a paz do coração. Jesus vos levou a paz com todos e traçou-vos o caminho da verdadeira fraternidade. Cada pessoa humana deve ser verdadeiramente sentida por vós como vosso irmão. Peço-vos que viveis todos numa verdadeira comunhão de fraternidade e de amor recíproco, sem distinções de raça, de língua ou de religião. Sois todos filhos de Deus, redimidos por Jesus, confiados à minha maternidade espiritual. Por isso deveis viver como verdadeiros irmãos. A paz só poderá vir a vós pelo caminho de uma fraternidade autenticamente vivida. Mas a paz está hoje cada vez mais ameaçada. Os homens caminham
numa vasta e obstinada rejeição de Deus. São vítimas do pecado e da impureza, são incapazes de compreender e de se amarem. Assim, os direitos humanos são especinhados, os pobres e os famintos abandonados, os opressores e as injustiças aumentam, as violências explodem ameaçadoras e as guerras estendem-se cada vez mais. Este ano, graves ameaças à paz e grande perigo de males pairam sobre vós. Por isso, hoje, na festa da minha materna imaculada, da minha materna divina, vos convido a entregar-vos a mim, que sou a Rainha da Paz. Convidei-vos e voltai ao Senhor pelo caminho da oração e da penitência, da mortificação dos sentidos e do jejum. O espaço de tempo que Deus concedeu ainda à humanidade para a sua conversão já está quase completado. Por isso vos dirijo hoje com aflita e materna preocupação esta minha mensagem. Escutai-a e sereis salvos. Segui-a e encontrareis a paz do coração. Difundi-a por toda parte e contribuireis assim para preparar dias não de desventuras e de aflições, mas de esperança e de paz para todos. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos para o Catecismo da Igreja. Eu não mexi na programação aqui porque a gente vai fazer o mesmo. O termo ateísmo abre fenômenos ainda diversos, uma forma frequente e o materialismo prático de quem limita suas necessidades e suas ambições no espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artifício a demiurgo de sua própria história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a realização por sua própria natureza impedirá esta libertação, na medida em que não estimular a esperança do homem nunca quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinha reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falava, disse coisas. Enquanto eles falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que estas dúvidas nos vossos corações? Vede minha mão e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas
vacilando eles, ainda estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhe disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhe então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim será necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgissem dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a gente já fez uma reflexão assim no momento ao vivo, e aí a gente vai fazer essa daqui, e a gente vai abrangendo mais um pouco, falando do Evangelho. Porque aqui no Catecismo da Igreja vai nos indicando algo para que a gente possa, junto com a Virgem Maria, tentar entender a mensagem de Nossa Senhora e ir colocando essas fontes que vêm da própria Igreja. Porque Maria, ela é mãe da Igreja. Ela também caminha com a Igreja. Ela ensina a Igreja. Foi por isso que ela tem todas essas aparições e todos esses títulos. Porque ela mostra o caminho para a Igreja. Então, Nossa Senhora, ela é a Rainha da Paz. Ela é a Mãe de Deus. Quando a gente percebe que nós estamos caminhando em uma direção errada, a gente tenta consertar. A gente tenta voltar para a direção certa. Se a gente for fazer uma viagem de um estado para o outro, se a gente pegar uma rodovia errada, a gente vai ter que dar um jeito de voltar. Só que às vezes essas rodovias, ela não é dupla mão, aquela que vai, aquela que volta. Ela às vezes só vai, e aí? A gente tem que ir um longo caminho e depois fazer o contorno e voltar. Assim a gente vai fazer nesse momento de reflexão. A gente vai fazer uma caminhada e aí a gente vai fazer um contorno e voltar. Porque Nossa Senhora vai mostrando que ela é a paz, ela vai mostrando como adquirir essa paz de coração, essa paz de espírito, e que essa paz traz felicidade. O próprio Jesus, aí eu deixei aí naquela descriçãozinha, para abrir o que Nossa Senhora está falando sobre a paz, que Ele é a paz, Ele não dá a paz como o mundo, né? Como o mundo dá. Ele dá uma paz diferente, né? Não é a paz do mundo. E essa paz, Maria vai falando dessa paz, que essa paz é a paz de coração, aquela paz que não se perde. Nada tira a nossa paz. Porque o momento que a Ucrânia e Rússia teve esse grande confronto, houve um momento que a gente entrou em pânico do que ia acontecer sobre a terceira, e aí ia acontecer muitas mortes, e aí ia acontecer algo tão assim devastador sobre a humanidade. E essa paz, ela foi assim, como Nossa Senhora está falando, ela está ameaçada, e ela está ameaçada não porque vai atingir ou acabar com alguém, ela está ameaçada pela
apostasia, pela própria nação que está vivendo o ateísmo, pela própria humanidade que está se caminhando sem Deus, deixando Deus. Toda vez que a gente deixa Deus, a gente começa o pecado, e o pecado tira a paz. É o pecado que vai tirar essa paz. Essa paz do mundo que nós às vezes queremos, ela é completamente diferente. No Catecismo da Igreja vai mostrar isso. Olha só, o que o Catecismo da Igreja vai nos mostrar. Que existem dois tipos aqui de ateísmo que a gente vai falar, mas a Igreja vai mostrando para nós que existe ainda um abrangente, um monte, uma diversidade sobre o fenômeno do ateísmo. E destacando aqui dois: materialismo prático, e depois o outro que é a humanismo ateu. Humanismo ateu. E aí vai falar da falsamente que o homem é. Então essa falsa esperança que dá para o homem. Pois bem, nessa palavrinha grifadinha aqui também, eu vou colocar aqui o mouse aqui, ó, demiurgo, a palavrinha que Nossa Senhora me chamou a atenção, e eu fui ver o que essa palavra dizia, que é uma teologia Platão, e uma teologia também gnóstica, acho que é isso que se fala, gnóstica. E aí a gente vai fazendo agora essa trajetória para que a gente possa compreender. Nossa Senhora, ela vai mostrando como está ameaçada a paz. E o próprio Jesus disse que a paz não é igual a paz dele não é igual à paz do mundo. Porque a paz do mundo, nós acreditamos dessa forma, nessas teologias de Platão. O que é a teologia de Platão? A teologia de Platão e a teologia de Sócrates são filósofos e que vêm antes de Cristo. Eles acreditam que todo esse espaço, todo esse, como é que eu posso dizer assim, todos os astros, tudo que há no espaço, tudo que foi criado, todos os planetas, né? Só que eles não podiam, ainda não achavam que era planeta, né? Que ainda não tinha aquela a tecnologia que tem hoje. Para eles a Terra era plana. Mas, enfim, tudo aquilo que foi criado no espaço, aquelas coisas bonitas que se via, era perfeita. Era uma perfeição. A natureza por onde eles andavam, que eles via, que eles percebia que tudo ali foi feito, tudo perfeito, uma grande perfeição. Veio de algo divino. E que esse algo divino, que for ali feito, foi então entregue para algo imperfeito, que é a humanidade, que é o ser humano. O ser humano tem esse espírito divino que fez toda essa natureza, imperfeito, porque morre, né? Porque não tem vida longa, né? Não tem assim como que eu posso dizer, tem assim uma fragilidade, e que essa fragilidade que ele sente, e que a gente vê a fragilidade humana. Então a fragilidade humana, ela acaba sendo imperfeita. O ser humano é imperfeito para eles, mas o ser humano para Deus é perfeito, é a perfeição de Deus, porque foi obra criada por Deus, e eles não acreditam que foi criado por Deus. Eles só acreditam que o Espírito que fez toda essa humanidade se escondeu no ser humano. Não tem assim, eles não têm assim uma vida, né? Não é um Deus vivo. Então
se a gente for ver muitas teologias dessa gente, a gente vai começando a acreditar e vai acabando perdendo a fé. E aí a nossa paz, ela está ameaçada. Por isso que a gente vai ver que muitos que entram nas faculdades, eles acabam sendo o quê? Perdendo a sua fé. Não tem fé. É onde é que a paz é tirada, essa paz de espírito. Porque a paz de espírito é a fé em Deus, é a fé na vida eterna, é a fé no Deus único, Deus vivo, Deus salvador, Deus que caminha conosco, né? Então é essa paz, e que ninguém pode nos tirar, só mesmo o pecado. Que aí a gente vai pecando, vai deixando Deus de lado, vai jogando Deus de lado, até que a paz, essa paz a gente perde, a gente não acredita mais. E depois a gente vai vendo nessa teologia de Platão os três reis magos. Aquele tempo chamava de magos. Por que magos? Porque diferenciava de toda a humanidade, porque eles acreditavam nessa divindade, né? Então, magia, mago, eles acreditavam em uma divindade, que tem uma divindade que foi feita toda essa natureza por onde eles passavam, toda essa beleza, e eles estudavam os astros, foi por isso que eles chegaram até Jesus, né? Guiado pelos astros, pelaquela estrela. Então eles tinham esse momento. Então e tudo que estava passando por ali, eles achavam que esse que vinha nascer através das escrituras, ali que eles acompanhavam muito as escrituras, eles acreditavam nessa divindade, e que ia vir uma divindade que iria pôr fim no Império Romano, que estava controlando tudo, que estava de uma forma massacrando todos. Então eles acreditavam nessa divindade que ia vir, que ia destruir com tudo isso. Então por isso que eles sabiam onde Jesus ia nascer e quem era Jesus, porque eles liam e eles tinham essa busca de acreditar nessas divindades, só que um pouco diferente de nós. Eles não acreditavam nesse Deus único. E aí depois surgiu o gnóstica, acho que é isso, gnóstica. Ele surgiu depois do século II, século II, depois de Cristo. Que aí eles pegaram um pouco da teologia de Platão, um pouco ali dos judeus, daqueles que não acreditavam em Jesus Cristo, e depois pegou aqueles livros Pentateuco, acho que é isso que se fala, aqueles livros que não são colocados na Bíblia. Pentateuco não, gente, eu tô aqui viajando, não é isso não, os livros, esqueci aqui o nome, os livros apócrifos, os livros apócrifos. O livro Pentateuco não, o livro Pentateuco é o da Bíblia, os 5 livros primeiro da Bíblia, né? Só corrigindo. Então a gente vê os livros apócrifos que tinham bastante escritas, né? E eles pegaram tudo e formaram a sua teologia, que existe um ser, uma divindade que construiu tudo isso e que se fundiu no ser humano, que é imperfeito. E o ser humano, por ter essa divindade, ele pode ser Deus. A gente acredita na seguinte frase: a voz do povo é a voz de Deus. Então assim somos Deus. Se a nossa voz é a voz de Deus, se o querer é poder, então a gente tem um poder de Deus. E aí essa paz que o mundo oferece está nisso daí. Está no você dizer que a voz do povo é a voz de Deus, mas depois, quando essa voz ela te leva a um caminhar
manco e que depois você vai cair, né? Vamos dizer assim, se juntou um povo, se juntou um monte de gente e ali escolheu uma cidade para morar, uma cidade que poderia assim se estabelecer numa grande harmonia. Mas aí vê que cada um pensa diferente, cada um vai dando a sua opinião, cada um vai coisando e vai causando a desarmonia. E aí vai vendo que não é tudo aquilo que a voz falou. A voz falou que ali haveria um momento de paz, um momento de alegria, um momento de união, um momento de fraternidade, um momento disso, aquilo outro, mas acabou em discórdia. E aí acaba tendo decepções. Quando o querer é poder, se torna quando a gente consegue algo da nossa vida, mas depois a gente pode perder de um certo momento. Do nada a gente pode perder tudo que a gente lutou para ter. Então o que é querendo ter? Depois acabou perdendo. E aí a gente se frustra. Então não há uma felicidade, não há uma paz. A paz do mundo é essa, é enquanto você não se decepciona. Quando você decepcionar, pronto, acabou a sua paz. E agora a paz em Cristo não. A paz em Cristo, ela permanece. Porque essa paz é crer, acreditar que aqui é uma passagem, que aqui é de dor, que aqui é de sofrimento, que aqui a nossa saúde é fragilizada, que nós somos frágeis, que nós somos podres, que nós vamos para o cemitério, todos, né? E aí, vamos ressuscitar em Cristo Jesus? Vamos para onde Jesus nos colocar? E nós queremos ir para o bom lugar, para o lugar eterno nos céus. No Evangelho vai mostrando esse momento em que não se acreditava na ressurreição. Aqueles apóstolos não acreditavam ainda tudo que estava escrito sobre Jesus, que ele tinha que sofrer, que ele tinha que ressuscitar e que a